Oi, colegas, tudo bem? Continuando a nossa série Medicina Integrativa em 10 minutos, hoje eu vou falar de um outro método, que é o método clínico centrado na pessoa. Nós vamos falar um pouquinho de onde ele surgiu e por que ele surgiu. Eu também vou mostrar para vocês que ele é um método que não serve só para médicos de família, que ele pode ser aplicado dentro de todas as especialidades e os 6 princípios básicos que norteiam esse método clínico centrado na pessoa, que hoje já está bem instituído, já tem sido falado. Muitas vezes a gente não sabe como colocar em prática, mas ele já tem sido bem falado e trabalhado dentro das universidades aqui mesmo no Brasil. Então fique aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse método. O método clínico centrado na pessoa foi o método que me abriu as portas para tudo que eu vivo hoje em termos de aprofundar mesmo nesses aspectos humanos e colocá-los de uma forma prática dentro da medicina. Isso aconteceu no ano de 2012, lá para fevereiro, num telefonema em que eu e a minha amiga, que é a Janaíne Camargo, talvez alguém conheça, hoje ela é uma dos expoentes do Fraternidade Sem Fronteira na África, ela está lá hoje, e naquele dia esse telefonema mudou a minha vida e a vida dela, porque eu apresentei a ela a Kundalini Yoga e ela me apresentou o método centrado na pessoa. Eu já tinha ouvido falar sobre o método centrado na pessoa, mas naquele dia, naquela conversa, a gente aprofundou um pouco mais sobre isso, e aí foi ela que me mandou o livro do método centrado na pessoa por correio, para que eu começasse ali os meus primeiros estudos. E foi assim, naquele ano de 2012, que tudo começou a ficar mais prático na minha vida nesse sentido. E aí, quando eu estudei o método centrado na pessoa, eu vi que existia sim uma forma e maneiras de fazer um atendimento mais humanizado, um atendimento que realmente trouxesse a profundidade do ser humano para dentro do consultório, para dentro do ambulatório, e que isso era possível. Então eu comecei ali com esse passo a passo que o método traz. E é um método que, na verdade, não foi criado por uma pessoa. Ele foi um compilado de vários estudos e vários pequenos ensaios sobre esse olhar mais focado no paciente, e isso começou na década de 60 do século passado. Na década de 80 isso se aprofundou um pouco mais e algumas escolas de medicina, por exemplo a Escola de Saúde da Família de Ontário, começou a buscar realmente protocolar isso de uma forma que fizesse mais sentido, e Stewart foi um dos grandes colaboradores que fez um compilado sobre todos os estudos que já haviam saído dessa relação médico-paciente mesmo, e desenvolveu junto com outros autores esse olhar do método centrado na pessoa. Então ele vem de vários pontos, ele tem realmente o surgimento com Balint, alguns autores que ajudaram, que criaram, desenvolveram melhor. No entanto, ele vem desse compilado de várias pessoas, de vários médicos, de vários autores, querendo realmente desenvolver algo que fosse com esse olhar mais para a pessoa e não para a doença. Então é assim que surgiu o método centrado na pessoa. E o que ele preconiza, né? Ele tem 6 aspectos básicos que eu vou falar um a um aqui bem rápido, pra gente não passar dos nossos 10 minutos. Se você quiser aprofundar, tem um outro vídeo lá no YouTube em que eu falo ponto a ponto, um vídeo de mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos, não sei, se você quiser olhar mais de perto esses aspectos. Tá bom? E uma das coisas que eu quero desmistificar aqui é que o método centrado na pessoa, ele não é só para médicos de família. Ele é mais usado dentro da medicina de família. Por quê? Porque os médicos de família perceberam nele um lugar de muito apoio para conseguir chegar realmente naqueles diagnósticos que são emocionais, que são mentais e que a gente não consegue só com um olhar clínico focado na doença. Então ele chegou e se encaixou muito bem na medicina familiar. No entanto, ele pode ser usado em todas as especialidades. Eu, como infectologista, sempre usei o método centrado na pessoa, tanto no meu consultório quanto nos ambulatórios do SUS, e sempre deu muito certo. Então, ele cabe em todas as especialidades porque ele não é algo restrito, ele é algo que amplia, ele é algo que precisa simplesmente ser colocado ali no seu dia a dia prático. Tá bom? Então agora eu vou falar os 6 aspectos básicos desse método. Vamos lá. O primeiro deles é explorando a pessoa, a doença e a experiência da doença. Eu confesso para vocês que essa é a minha parte preferida e que só essa parte por si só já dá um grande resultado ali, um grande retorno durante o atendimento, porque abre para uma escuta mais leve, uma escuta que vai realmente no que a pessoa está sentindo. Então é olhar para a pessoa,
com a doença e para a experiência que ela está tendo com o adoecer, tá certo? Esse é um dos pontos, um dos princípios. O outro é olhar para o paciente como um todo, né? Olhar o paciente por inteiro. E esse é um dos pontos que parece tão subjetivo e eu precisei desenvolver minha própria técnica de olhar o paciente por inteiro, de perguntas, de direcionamento da anamnese, para que eu não me perdesse nesse olhar por inteiro, né? Porque ele realmente amplia e nós ainda funcionamos muito, às vezes, apesar de querer sermos totalmente fora da caixa, nós ainda precisamos de algumas pequenas trilhas mentais, né, para nos levar a determinados lugares, pequenos mapas mentais. Então é isso, esse segundo ponto é olhar o paciente como um todo. O terceiro ponto é desenvolver um plano conjunto de ação diante daquele adoecimento, diante daquelas mudanças que precisam ser feitas. Então esse terceiro ponto é o desenvolvimento de um plano em conjunto com o paciente. E aqui nesse ponto também é muito simples e ao mesmo tempo as pessoas ficam perdidas, mas como eu vou fazer um plano em conjunto? Porque na nossa formação isso não foi ensinado, né? Um plano em conjunto é muito amplo, assim, mas ao mesmo tempo é simplesmente olhar a realidade daquela pessoa, adequá-la diante das percepções que precisam ser trazidas, das mudanças que precisam ser feitas e adequar aquela realidade. É bem isso, e ser um ponto de apoio para que aquela pessoa, para que aquele paciente que se senta na sua frente, para que ele possa conseguir seguir o plano, né? É um lugar de autoconsciência. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é incorporar a prevenção de doenças e a promoção de saúde sempre que possível. E isso também é algo que vem de encontro ao plano, né? Porque quando você faz um plano de saúde para a pessoa, você incorpora hábitos de promoção de saúde, de prevenção de doenças, né? Eu falo que trabalhar com medicina centrada na pessoa, trabalhar com esse olhar integrativo é aprender a desenvolver planos de saúde para as pessoas, né? Hoje a gente paga planos de doença. Caso a gente adoeça, a gente tem um plano ali que cobre a nossa doença. Mas como a gente pode trabalhar no dia a dia planos de saúde, né? E é isso que é essa parte também do terceiro e do quarto ponto, né? O quinto ponto é fortalecendo a relação entre médico e paciente. E aí entram muitas possibilidades, né? A empatia, a compaixão, essa escuta amorosa, essa liderança amorosa que nós vamos nos tornando com o tempo, a partir do momento em que aprendemos a nos doar realmente, aprendemos a olhar para a gente, para olhar para o outro, né? A sentir realmente a nossa transformação e agradecer a bênção que é a transformação pelo olhar do outro. E eu sei que muitas vezes é difícil a relação médico-paciente, não é porque a gente não quer, ou porque a gente não gosta, ou porque a gente não faz bem feito, é porque muitas vezes nós estamos exaustos, nós estamos cheios de questões pessoais para serem resolvidas, nós também estamos desacreditados da nossa profissão, e aí tudo isso financeiramente arrasados, né? Porque não é uma profissão, as profissões da saúde de uma forma geral, elas têm essa fama de serem profissões que geram muita riqueza, mas nem sempre é, né? E aí isso traz uma certa insatisfação. Bom, então fechando aqui, o último ponto é ser realista, né? E ser realista é saber dentro daquele lugar que você trabalha, dentro daquela possibilidade do paciente, como eu posso fazer o meu melhor e como eu posso não criar expectativas não reais na vida daquela pessoa, né? Então esse ponto, ser realista, também é super importante e nos traz realmente para os pés no chão em relação a diagnósticos e prognósticos, mas de uma forma que quando a gente olha para todos os outros pontos, a gente faz isso de uma forma empática, valorizando a experiência da pessoa e valorizando a promoção e prevenção de saúde, tá certo? Então aqui eu compartilhei os pontos principais do método centrado na pessoa com vocês. Até mais!